Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Teológico. Hoje, direto aqui do L'Express Café, no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Prado Velho. Nosso tema de hoje, sentimentos. E o nosso convidado é o psicólogo Akin Neto, que está conosco para discutir conosco esse tema sobre sentimentos. Akin, seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico. Tudo bem? Tudo. Obrigado a vocês pelo convite. Qual é o seu sentimento nesse momento? Satisfação. Essa seria uma pergunta. Satisfação. Satisfação? Que bom. Nós também estamos satisfeitos com a sua presença. Aqui a questão do sentimento trabalhado psicologicamente, por exemplo, uma criança, ela já tem sentimentos ou ela aprende a sentir? Ela é uma questão de cognição, o sentimento para uma criança. Veja só. O ser humano ele já nasce programado para sentir, digamos assim. A nossa estrutura biológica, nossa estrutura cerebral, ela já tem programado dentro dela emoções. Agora, o aprendizado que nós temos ao longo da vida tem a ver com como expressar essas emoções, quais emoções são aceitas, quais emoções não são aceitas, quais emoções eu posso e em que situação eu posso estar expressando, entende? Então, não é nenhum nem outro, é uma junção desses dois elementos. Nós nascemos programados, mas nós também temos uma questão social, uma questão de aprendizagem, em que nós aprendemos a como sentir, o que sentir e em que intensidade até sentir as emoções. Esta censura com relação à expressão dos sentimentos, ela é externa e também interna? Também interna, com certeza. Já existe dentro de mim uma censura daquilo que eu posso e devo expressar com relação aos sentimentos, por exemplo. Colocando dessa maneira assim, uma coisa é a censura que eu recebo de fora, ou seja, algo que meu pai me diz, meu professor me diz, a sociedade me diz. Uma outra questão é, por exemplo, o meu sentimento, a minha emoção, ela provoca em mim reações físicas. E às vezes eu posso temer essas reações físicas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum de ver em consultório, pessoas que são muito contidas, muito pacatas, quando sentem uma emoção como a paixão, por exemplo, que é uma emoção forte, faz suar a mão, elas se incomodam com aquilo. E elas lutam contra aquelas reações e contra aquele sentimento. Ou então ruborizam também? Ruborizam, com toda certeza. Então, às vezes, a intensidade emocional é agressiva para a pessoa. É aquela coisa que às vezes a gente fala, né? Eu senti medo do medo que me deu. Ou fiquei com medo do tamanho da minha raiva. Então, às vezes, a própria forma pela qual a emoção vem, ou a intensidade pela qual ela vem, é uma coisa que nos assusta. Né? Ou então, até, como é uma coisa que também é comum, as pessoas sentirem uma dada emoção num contexto em que elas acham que elas nunca sentiriam aquela emoção. Existe também uma censura nossa com relação à intensidade da emoção e como a gente lida com essa intensidade, ou até mesmo ao tipo de emoção que vem para nós numa dada circunstância. Com relação a esta questão da expressão dos sentimentos, por exemplo, é muito comum você ver em situações como, por exemplo, de dor, de tristeza, a questão da morte, por exemplo, né? Quando alguém chega e diz assim, eu sei bem o que você está sentindo. Isso é verdade? O que a pessoa está querendo... A pergunta seria assim, né? O que a pessoa está querendo dizer quando ela diz, eu sei o que você está sentindo? Ela olha para você. Ela vê o teu semblante de tristeza. Ela reconhece a tristeza. E a hora que ela reconhece aquelas expressões, ela se lembra da tristeza dela. De momentos em que ela sentiu tristeza. Ou, digamos, vai comparar com a sua tristeza. Exato. Então, por exemplo, digamos, eu perdi meu pai e você perdeu seu pai. Aí eu estou lá no enterro do meu pai. Você chega e pois eu sei como é. Você está se referindo à tua experiência. Mas que não é a tua. Que não é a minha. Então, quando a gente diz isso, a gente está falando, é como se a gente dissesse, eu também já passei por isso. Sei como você está se sentindo. Às vezes tem pessoas que têm uma proximidade muito grande, bate muita coisa. Mas tem pessoas que às vezes não bate nada. E a pessoa fala, não, você não sabe como eu estou me sentindo. Não, mas eu sei, porque eu já perdi meu pai, eu fiquei triste. Não, mas eu não estou triste, por exemplo. Estou aliviado, porque ele estava há, sei lá, 1 ano aí na UTI, estava sofrendo muito, eu estou aliviado que você foi.
Da mesma forma, uma mulher, por exemplo, de repente se separa de um homem, eu já escutei isso muitas vezes, que alívio. A minha vida parece que começou agora, né? Uma sensação de Com toda certeza. alívio. Com toda certeza. Alívio, satisfação, até integridade, né? Fiz o que eu tinha que fazer finalmente. Sim, uma coisa que eu escuto muito também. Mas dentro desse pensamento, existem formas em que você camufla os sentimentos. Sim, é muito comum. Uma coisa muito básica de consultório, por exemplo. A pessoa está sempre com um sorriso no rosto. Então ela está falando, às vezes, de um momento dolorido. Uma briga com o marido ou com a esposa. E está falando desta briga, desse momento sofrido, com um sorriso no rosto. Muitas vezes até eu pergunto para a pessoa, mas escuta, você está feliz com isso? Ué, claro que não. É porque você está com um sorriso no rosto. Tô? Tá. Então, esse sorriso está sempre querendo dizer, por exemplo, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas nem sempre é assim. É um problema com relação aos sentimentos, a gente não ter essa capacidade de absorver e de entender o que o outro está expressando? O Paul Watzlawick fez um trabalho muito bom sobre isso, na pragmática da comunicação humana. Então, o que acontece? Toda vez que nós expressamos qualquer coisa, seja um sentimento, seja uma definição de eu, seja algo que eu quero, a pessoa ela pode ignorar, aceitar ou rejeitar. De uma maneira bem básica. Quando acontece a rejeição, que é o que você está trazendo, né? Então, por exemplo, não é bem assim. A gente já começa a entrar numa briga. Porque o outro vai ter que defender o que ele está sentindo. Então, é muito importante que a pessoa aceite o que o outro traz. Não quer dizer que ela deva necessariamente concordar com o que o outro. Mas são momentos distintos, entende? E você poder dizer, tá, eu entendo o teu sentimento. É muito importante. Eu acolho. Eu acolho, exato. Eu acolho isso que você está me trazendo. Agora eu vou falar o que eu sinto ou o que eu penso sobre isso. Aí você cria de uma certa forma uma comunicação em turnos, né? Em que você faz, agora eu faço. E embora isso seja, principalmente para o povo brasileiro, né? Para a nossa cultura latina de sangue quente, é uma coisa meio estranha, mas ela mostra um respeito muito grande. Entende? Um respeito pelo que você sente, precisa expressar, e pelo que eu sinto a respeito do que você sente. E eu acho que é aí que pode se criar um entendimento mútuo. Daí existe um diálogo. Aí existe um diálogo, a possibilidade de construção de alguma coisa. Porque se você diz, eu já começo a martelar em cima, eu não estou nem te dando a chance de se expressar e não estou me dando a chance de te entender. Eu quero que a minha opinião prevaleça e que eu ganhe a discussão. E muitas vezes é só uma questão de defesa emocional, do tipo assim, a mulher chega para o cara, por exemplo, e diz assim, eu estou triste. E o cara não sabe o que fazer com tristeza, por exemplo. Não é só o problema da mulher, entende? Às vezes ele não sabe lidar nem com a tristeza dele. Quem dirá com a da mulher? Então fala, puta, veio tristeza? Não. Tá errado. Não, fica quieta, não fale sobre isso. Isso não é bom. Isso não é bom. Deixa de lado. Deixa de lado, entende? E aí quando ele faz esse movimento, ele está inibindo, ele está proibindo aquilo de existir. Aproveitando que você falou que ele não sabe lidar com tristeza, me vem uma outra questão que é própria da nossa sociedade pós-moderna. A nossa sociedade pós-moderna é fundamentalmente hedonista. O prazer que está em questão. É proibido ficar triste, sofrer, chorar nesse momento? Então, esses sentimentos estão descartados desse momento que a gente vive? Sim, de uma certa forma a gente pode falar que sim. Mas é importante entender o que isso significa dentro deste contexto. Certo. Eu gosto de falar que assim, nós temos uma imagem básica, né? Mas temos uma imagem raiz, que é a pessoa saindo de uma loja, umas sacolas cheias de compra e aquele sorriso, que é um sorriso de satisfação. Então tem o prazer da compra e tem aquela satisfação. Olha, comprei bastante coisa. Né? Olha o meu poder aquisitivo. Esta imagem dentro da sociedade de consumo, que é a sociedade na qual a gente está, é a imagem que nos mostra como se deve ser. E tudo que deriva daí. Nessa imagem você não vê dor, você não vê insatisfação, você não vê tristeza. Então todas essas emoções que não estão nesta imagem, elas começam a ser tidas como imagens de fracasso. Quando é que você sai de uma loja
triste? Quando você fez uma compra ruim. Entende? Quando é que você sai frustrado de uma compra? Quando você, putz, essa compra não foi boa. Então isso não é nem apenas uma questão de proibição, é uma questão de falha. Se você está triste, porque você está falhando nas suas escolhas. E isso é muito forte na sociedade hoje. Isso aí implica no que em termos de patologia? Digamos, eu me acusar de que eu sou falho. Eu não devo, como ser humano, me entender como falho? Como limitado? Se permitir falhar, ou é de fato isso uma falha? Então, por exemplo, eu faço uma escolha inadequada para mim, isso significa que eu falhei enquanto ser humano, ou que eu falhei enquanto pessoa, ou que eu simplesmente fiz uma escolha equivocada? Nós vamos aprendendo ao longo da vida a fazer as escolhas certas. E a escolha que é certa hoje, para mim, daqui a 10, 50 anos, 20, 30, pode não ser. Então, essa ideia de que a insatisfação é errada é que é o problema. Cada sociedade tem a sua emoção errada. Né? A gente não pode falar que isso é uma característica da nossa era. Todas as eras têm, cada cultura tem. O importante é a gente entender o mecanismo pelo qual a gente cria as emoções que são certas e erradas, para com que a gente possa limpar isso nas pessoas. Entende? Então, eu acho que essa que é a questão. Muitas pessoas que chegam ao meu consultório, por exemplo, dizem que tem algo errado na vida delas porque elas estão se sentindo tristes. E não necessariamente tristeza é algo errado. Tristeza quer dizer que tem coisas que você está fazendo, tem escolhas que estão sendo feitas, que ao invés de gerarem uma emoção como satisfação, orgulho, estão gerando tristeza. Perfeito. Entende? A gente vai fazer um breve intervalo nessa conversa que estamos tendo sobre sentimentos aqui com o nosso convidado de hoje, o psicólogo Akin Neto. Estamos aqui direto do L'Express Café, no campus do Prado Velho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É só o tempo de tomar um cafezinho e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Prado Velho. O nosso tema de hoje é sentimento. E o nosso convidado é o psicólogo Akin Neto, que está aqui conosco, conversando sobre esse tema bastante interessante, que diz respeito especificamente à área da psicologia. Akin, quando a gente fala de sentimento, algumas pessoas costumam classificar, né? Por exemplo, raiva é um sentimento negativo, amor é um sentimento positivo. O sentimento de per si, ele é positivo ou negativo ou não? Não, veja, eu trabalho dentro de uma linha de pensamento que não classifica dessa forma. O que a gente diz, o que eu digo, é que existem emoções que elas são mais desgastantes e algumas emoções que são revitalizantes. Então, por exemplo, você sentir orgulho de algo que tu fez é revitalizante. Tu sentir raiva é uma coisa que desgasta o organismo, pela própria natureza da emoção, pela fisiologia que ela provoca. Agora, dizer que ela é positiva ou negativa é colocar ela num terreno muito perigoso, porque você vai colocar emoções que pode e que não pode sentir. E toda emoção, todas elas são importantes. Elas estão sempre passando uma mensagem de nós para nós mesmos. Por exemplo, a raiva. Ela é uma emoção muito positiva se você estiver entendendo que quando você está sentindo raiva, é porque você, de alguma forma, está se sentindo agredido. Agressão. É muito difícil alguém sentir raiva sem se sentir agredido. E se eu dou uma resposta adequada a essa agressão, a raiva vai ser uma emoção muito positiva. Você entende o que eu quero dizer? Sim. A tristeza. A tristeza ela tem a ver com algo que a gente perdeu. Então está dizendo para nós, você perdeu algo importante. Fique triste. Sim, fique mais introspectivo e reflita de que maneira você pode ter isso por outras fontes. Faça o luto por essa perda. Prepare-se para um novo amanhã sem aquele elemento. Quando você lida com a tristeza dessa forma, ela se torna super positiva. A própria culpa, que me diz que eu fiz algo que, segundo os meus valores, eu mesmo considero inadequado. Por que não sentir culpa, então, e me posicionar para não fazer mais aquilo? Com relação ao sentimento e a estas oscilações da vida,
Seria, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar e o analista aqui é você. Vamos lá. Mas é uma ilusão imaginar que a vida é uma linha reta de tranquilidade absoluta, um mar de rosas e uma felicidade perene. Com toda certeza. Ela oscila, é uma curva sinoidal. Existem perdas e ganhos, sucessos e derrotas, né? Dentro do nosso conceito de pós-modernidade, onde parece que isso é proibido, se frustrar, se sentir mal, chorar ou ter dores, né? Como trabalhar isso? Como colocar nesta oscilação de sentimentos algum objetivo e algum sentido para a existência? Não sei se está muito profundo. Veja, eu acho que o primeiro ponto, que é uma coisa que eu sempre trabalho com as pessoas, o primeiro ponto é você desmistificar a emoção que a pessoa está sentindo. Então, muitas pessoas me dizem, aqui eu estou triste. E eu digo, e qual que é o problema? Claro, vamos combinar aqui. Se você for escolher, né, assim, o que eu estou querendo sentir agora? Às vezes você não quer sentir tristeza, ela é uma emoção um pouco mais pesada para a pessoa. Mas qual o problema de sentir triste? Então, por exemplo, a pessoa teve uma perda e não quer sentir tristeza. Aí às vezes eu até brinco, né? Bom, você quer sentir o que no lugar de tristeza? Quer tá feliz nesse momento? Quer estar alegre? Né? Você teve uma perda muito grande, você quer estar alegre. Por outro lado, me permita uma interrupção aqui. Vamos lá. A pessoa, digamos, perdeu alguém e daí assim, não estou me sentindo triste. Sinto que perdi, que não me faz bem isso. Mas as pessoas ficam me censurando, ou eu mesmo me censurando por eu não estar chorando e não estar triste. Esse é outro drama. Isso. Aí, às vezes é uma questão da gente perguntar para a pessoa, né? Porque tem uma coisa assim. Não é toda tristeza que ela é igual. Então, por exemplo, no caso de uma perda, por exemplo, uma coisa que tem muito a ver com o meu processo de luto é o nível de envolvimento e o tipo de envolvimento que eu tenho com uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, um filho, por exemplo, altamente dependente do pai e profundamente ligado a ele, se esse pai morre, a dor da perda, da tristeza que ele vai sentir é muito grande. Uhum. Entende? Já um filho que tem uma ligação mais adequada com o pai, que não tem dependências com ele e que tem questões bem resolvidas, ele também vai ficar triste, mas vai ser um luto muito diferente. E a expressão dessa tristeza vai ser também diferente. Então, muitas vezes o que as pessoas estão apontando é assim, eu espero que você sinta desta maneira, você expresse a tua emoção desta maneira. E muitas vezes a pessoa não quer expressar, porque não faz sentido. Entende? Isso não significa que ela não esteja triste, mas talvez ela esteja vivendo uma tristeza de uma determinada forma. Ou, se ela não estiver triste, qual que é o problema também? Uhum. Talvez aquilo esteja tão bem resolvido dentro dela, que é uma coisa que acontece, por exemplo, com pessoas que estão acompanhando parentes em processo de doença, que elas já estão preparadas, né? Elas já percebem a morte ali iminente. Quando a pessoa morre, a relação é muito diferente. Perfeito. Antigamente se dizia também aqui que com relação aos instintos, né, e eles sempre vistos de uma forma moralista, né, pecaminosa, essa coisa toda, é como se você estivesse numa biga, a la Ben-Hur, né? E os cavalos... Controlando os cavalos. Os cavalos estão... A raiva, a luxúria ali, estão sob meu controle, né? Quando a gente usa a expressão, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que isso significa? O sentimento, ele é racional, ele é instintivo, ele passa pela razão, pode passar, eu posso controlar, como é que... Eu sei que a matéria é muito complexa, mas... Não, mas é um tema muito aqui. importante. É assim, ó. Tem uma ligação. A emoção, ela é uma resposta mais rápida do que a resposta racional. Nesse sentido, a emoção ela acontece primeiro. Ela é mais rápida. Isso não quer dizer que a razão, ou que a minha maneira de olhar para essa emoção não interfira no próprio processo. Uma coisa super comum em terapia, as pessoas trazem uma situação que deixa elas com muita raiva. Ao longo da terapia, ela aprende a ver aquilo de uma outra forma. Ela aprende a se ver de uma outra forma. E ela aprende a ter novos comportamentos dentro daquela situação. E aquela situação que às vezes gerava muita raiva, passa a gerar uma outra emoção. A pessoa passa até às vezes a gostar daquela situação. Se sente satisfeita, sente orgulho. Então,
esse processo do racional interagindo com o emocional, entende? Que é o verdadeiro foco. Não é uma questão de quem está em cima e quem está embaixo, mas sim como esses dois universos se relacionam. E eles se relacionam. Essa que é a parte importante disso, entende? E como que eu vou fazer o que eu percebo se relacionar com como eu sinto, com o que eu expresso e com o como eu expresso. Então, quando a gente diz que as emoções têm razões que a própria razão desconhece, a gente está falando desse mistério. O que causa essa emoção em mim? Como ela nasce? Por onde ela vem? Isso eu posso racionalizar depois, num segundo momento. E aí depois fazer interferir na minha emoção. E a vergonha de certos sentimentos? Vergonha? Existe? Sim. Vergonha de sentir? Sim. Por exemplo, a questão, de novo você falou agora, a questão da libido, por exemplo, né? Sentir vergonha de ter prazer, ou de buscar prazer, ou de ter uma sensorialidade ligada à libido, por exemplo. Com toda certeza. Não só em relação à libido, sexualidade, mas em relação ao amor, né? Em relação à raiva, né? Isso depende do contexto cultural, né? Que emoção que é a emoção para ter vergonha? Isso é uma coisa muito da cultura da família ou da cultura como um todo, né? Por exemplo, faltar com honra, né? Isso há anos atrás, num contexto medieval, por exemplo, ou até na cultura japonesa, se você falta com honra, você sente vergonha. Não importa a emoção que te levou a faltar com a tua honra, mas você vai se sentir envergonhado. Isso acaba levando, em algumas culturas, ao suicídio, inclusive. Sim, com toda certeza. Porque aí a resposta cultural de como você tem que lidar com isso. Certo. Eu queria, Kim, entrar na reta final da nossa conversa, do nosso café de hoje, tocando sobre um ponto que me parece ser muito importante, recorrente, e ele é muito pertinente. Acho que até com relação à psicologia, que é a questão da culpa que as pessoas sentem. Elas mesmas por si só, e das culpas que a própria sociedade, a própria moral imputa a elas também. Algumas das melhores coisas que eu aprendi na vida foi por causa da culpa. Eu acho que a culpa ela se torna um grande problema quando eu faço um julgamento moral sobre quem eu sou por causa do sentimento de culpa. Então, por exemplo, eu tenho uma atitude equivocada, inadequada, que eu julgo como inadequada, e eu me julgo como um ser inadequado, uma pessoa inadequada. Aí eu saio do nível do comportamento e passo para o nível da identidade. Aí quando eu me identifico como uma pessoa ruim, como uma pessoa inadequada, como uma pessoa feia, como uma pessoa... Não sou inteligente, não sou interessante. Aí eu acho que a culpa se torna um problema. Entende? Porque a culpa, o que é? Você fez algo errado e tu te sente mal de ter feito aquilo. E isso é muito saudável. Porque isso organiza em mim uma ética. Não porque eu senti a culpa, mas porque eu sei que aquilo é errado, entende? A culpa, a parte positiva da culpa é me mostrar o que eu estou fazendo. E me mostrar se eu estou fazendo o que é certo ou errado para mim. Agora, se eu torno isso uma questão de juízo moral sobre eu mesmo, aí ela destrói pessoas, destrói vidas. Fechando. Vamos lá. Existe um mandamento, né, que é muito claro, a partir da Escritura Sagrada. Amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas conseguem se amar a ponto de amarem o próximo como a si mesmas aqui? Olha, eu acho que o amor que elas demonstram para si próprias está se mostrando nas atrocidades que a gente vê, ou como que as pessoas se amam, né? As negligências que a gente vê, né? A questão do amor próprio e da autoestima, ela é muito importante ser trabalhada, porque ela é uma questão importante. É uma questão que as pessoas veem com um monte de erros, né? E o que é amar a si próprio dentro desse contexto pós-moderno de consumismo, muitas vezes tem que ser resumido a que tipo de roupa eu tenho, que tipo de carro eu tenho, que tipo de objeto eu tenho. É o que eu tenho, não o que eu sou. E aí como as pessoas tratam as outras. Eu tenho ou não tenho, eu descarto ou eu não descarto. Isso é um tema que a gente pode conversar num futuro Café Teológico. Vou adorar o convite. Certo, aqui. Nosso Café Teológico fica por aqui hoje. Nosso convidado de hoje
o psicólogo Aquim Neto. Eu agradeço muito aqui por você Obrigado ter vocês vindo, pelo convite. pela sua disponibilidade. Brevemente voltaremos a nos encontrar. O programa de hoje foi apresentado aqui direto do L'Express Café, no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Prado Velho. Muito obrigado pelo privilégio que você me deu acompanhando o nosso Café Teológico e até o nosso próximo encontro.